E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai falar sobre testes unitários novamente, vamos continuar aqui os nossos testes. E a gente vai criar o teste unitário ali da parte do Find User Repository. Então a gente tem três métodos ali pra gente criar os testes, que é o Find User by e-mail, by ID e by password and e-mail, né? No caso, que é o que a gente utilizou para fazer o login do usuário. Aqui vão ser testes bem parecidos, porque só vai mudar o tipo de entrada. E a gente vai fazer testes quase idênticos aqui, mas a gente precisa testar todos eles para ver se está tudo certinho aqui no nosso código, né? Então, vamos pro vídeo e vamos aprender como a gente faz para testar os gets, os finds aqui dentro do MongoDB com o Golang. Então vamos lá, aqui a gente no último vídeo a gente criou o Create User Repository Test, agora a gente vai vir aqui em Repository e a gente vai criar o Find underline User underline Repository underline Test, beleza? Então a gente vai ter aqui o nosso arquivo também da mesma forma que a gente criou no Create User, certo? A gente vai criar aqui novamente a função de teste, né? Então a gente vai colocar User Repository Find User, vamos começar pelo Find User by e-mail, só pra gente começar por algum deles, tá? E vamos lá para os testes. Então, pegando aqui do Create User, a gente vai copiar aqui essa parte de cima, tá? Que a gente copiou até aqui nessa inicialização do subteste, né? Que a gente vai utilizar a mesma coisa, a mesma interface aqui que a gente poderia pegar. A gente vai fazer um mtestdb.run novamente. E a gente vai colocar aqui when sending a valid email returns success, por exemplo, beleza? A gente vai criar uma função aqui para ele poder chamar, beleza? E aqui dentro a gente vai copiar algumas coisas do Create User, porque vai ser bem parecida a parte aqui do mock, né? Na parte de sucesso, a gente vai ter que copiar aqui essa parte para ele poder retornar para a gente um caso de sucesso aqui, né? Dentro do nosso código. E a gente vai criar aqui também essas duas linhas que vão basicamente criar aqui o nosso repository e vai criar aqui também a conexão com o banco de dados. Então, deixa eu só trocar aqui para MT. Só que qual é a diferença aqui do Create User, pro teste do Create User, pro teste aqui do nosso repository Find User, né? A diferença é que no Find tem que retornar um usuário pra gente, né? Então a gente precisa que, além de retornar que deu sucesso, ele retornar também um usuário. Então como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai, na verdade, mudar aqui esse cara. E a gente tem uma função que ajuda a gente a fazer isso. A gente vai colocar mtest.createCursorResponse. A gente vai colocar aqui o valor 1, que é um caso de sucesso, né? Que a gente vai passar aqui para o MongoDB. Aí a gente precisa passar o nome do banco de dados, ponto, o nome da collection. Então a gente precisa colocar aqui fmt.sprintf e a gente colocar aqui entre aspas %s, ponto, %s. A gente vai colocar vírgula e vai colocar database name, vírgula, collection name, que é o que ele vai utilizar para fazer esse mock pra gente, beleza? Depois a gente vai colocar aqui mtest.firstBatch, tá? Então a gente vai colocar para ele criar basicamente a primeira instância que ele encontrar. E aí a gente precisa passar um outro cara aqui no Create Response, que é o batch, o beson.d. Tá vendo que a gente pode mandar quantos a gente quiser? A gente pode colocar aqui para ele retornar o que a gente quer que o MongoDB retorne pra gente quando a gente chamar essa requisição para ele, né? Nesse caso ele pede um beson.d. Então não adianta eu colocar aqui um user entity de uma vez que ele não vai conseguir, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte aqui. Vamos criar aqui um user entity, que vai ser o user que o banco de dados vai retornar pra gente quando a gente chamar ele. Então a gente vai colocar user, no caso entity.userEntity, beleza? Eu vou dar um fill all fields aqui. E aí no ID a gente vai colocar aqui, por exemplo, primitive.newObjectID, porque é o ID que a gente está utilizando. No e-mail eu vou colocar aqui, por exemplo, um teste@teste.com. Novamente, aqui você pode colocar valores randômicos se você quiser, tá? Porque eu tô colocando esse valor só por conta de teste para ir mais rápido mesmo. Nome eu vou colocar teste, idade eu vou colocar 50, por exemplo, tá? E aí com esse user entity a gente vai ter que mandar aqui pro mock response. O problema é que o mock response ele recebe um beson.d. Então a gente vai ter que criar uma função auxiliar que converta pra gente esse objeto, tá? Então vamos colocar aqui convert entity to beson, por exemplo. A gente vai receber um user entity, que vai vir a partir de entity.userEntity. E a gente vai retornar aqui um beson.d, né, que é o que a gente precisa. Com isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um return beson.d, e aí dentro desse cara a gente vai criar uma outra chave e vai colocar aqui a chave key, e vai colocar qual é a chave aqui. Por exemplo, vai ser underline ID. Vai se basear em quem, né? Em quem que a gente vai se basear? Nesses campos aqui, nessas tags. Então tá vendo beson, underline ID, e-mail, password. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então a gente vai criar um registro no banco de dados para que ele retorne pra gente. Então beson é underline ID, o valor vai ser, então value vai ser entity, ponto, no caso user entity, ponto ID.
E aí a gente vai copiar aqui para os outros 4 campos, né? Então, 1, 2, 3, 4, beleza? Então a gente vai copiar o e-mail, vai copiar a senha, nome e idade, beleza? Então aqui userentity.email, userentity.password, userentity.name e userentity.age, beleza? Então a gente vai ter aqui a nossa função já pronta para retornar um besom. Aí aqui, depois de mock response, depois do first batch, a gente vai colocar vírgula, a gente vai colocar convert entity to besom e vai colocar user entity aqui dentro para ele converter isso pra gente. E aí a gente tem o nosso mock completo. E agora basicamente vai ser a gente utilizar aqui esse cara, né? Então a gente vai pegar aqui o new user repository, a gente vai fazer um repo.finduserByEmail, né? Então a gente vai mandar o e-mail. Qual e-mail a gente vai mandar? userentity.email, que foi o usuário que a gente criou aqui em cima. E aí ele vai retornar pra gente um domain, né? Então, user domain interface e um erro. Então, user domain, ERR, e aí a gente vai ter aqui esse cara já. Com o user domain e o ERR, a gente pode fazer o seguinte: assert.new, porque o ERR tem que ser nulo, né? O erro que veio não pode ter dado o erro. E aí a gente vai fazer basicamente o que a gente fez no create user, né? Então a gente vai vir aqui no create user e vai copiar aqui os equal values. Por quê? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que aqui vai ser user domain, né? Então a gente vai bater se os domains aqui fazem sentido. E também a gente tem que bater o ID agora, né? Então user domain.getID, ele tem que ser igual a userentity.id, né? Então é a informação do id.x aqui nesse caso para ele converter para string, para a gente saber se os dados estão batendo, né? Então se a gente executar aqui esse teste agora, temos aqui o teste passando bonitinho, retornou aqui o nosso usuário e temos aqui o nosso teste de sucesso passando para o cenário de Find User by Email, né, nesse caso. Então agora a gente vai criar outros 2 cenários, né? O cenário dele retornar que deu erro e o cenário que ele retornar que deu erro porque não encontrou nenhum usuário lá dentro. Então a gente vai criar mais um cenário aqui por enquanto e vai ser simplesmente o de erro, né? Então send por exemplo, a invalid email, não tem como mandar um e-mail inválido, né? Então vou colocar aqui returns error when MongoDB returns error, por exemplo, tá? Então só returns error, vocês que sabem o nome do teste, eu sou bem difícil para criar nome das coisas, tá? Principalmente nome de teste, então vou deixar assim mesmo, mas aqui pode ser o nome que vocês preferirem, beleza? Então aqui vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não vai mais mocar aqui uma resposta de sucesso, a gente vai ter que forçar um erro. Então a gente pode copiar aqui essa parte do returns error from database aqui da parte do create user que a gente fez, né? Então a gente pode mandar aqui qualquer e-mail, por exemplo, mandar aqui um teste. E aí aqui dentro a gente tem que fazer um assert que o erro não pode ser nulo, então not new. E o nosso user domain tem que ser nulo, então assert.new, beleza? Vírgula user domain. Novamente, aqui vocês podem criar aqui, pegar qual a mensagem de erro que retorna e bater aqui se a mensagem realmente faz sentido. Mas só pra gente não tomar muito tempo aqui, eu vou fazer direto só a asserção de nulo e não nulo aqui pra ser um pouquinho mais rápido, beleza? Então, aqui a gente vai forçar para o banco de dados retornar um erro. Quando ele retornar um erro, aqui no Find User by Email ele tem que retornar esse erro pra gente também. E aí o teste deveria passar, beleza? Temos o teste aqui passando. E por último, um teste aqui que a gente não fez ainda, né? Seria basicamente o teste dele retornar um erro, mas um erro falando que não encontrou. E não só um erro falando que deu erro. Então como que a gente vai fazer isso? Tá vendo que aqui em cima a gente tem a resposta de sucesso? A resposta de erro, ela é uma resposta de sucesso, só que sem nada, concorda? Então, no caso, quando a gente retorna, basicamente, chama o banco de dados, ele não retorna nada, não é que deu erro, é porque não tem nada. Então, ele é uma chamada de sucesso, só que não retornando nada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar a resposta aqui de sucesso, só que tirar essa parte aqui do convert entity. Por quê? A gente vai retornar um sucesso, só que vazio, ou seja, ele não vai retornar nada pra gente e deveria aqui retornar um not new novamente, retornar que deu erro porque não encontrou, e um nulo aqui. Basicamente completando aqui essa parte do nosso repository, no qual ele valida se é error no documents, tá vendo? Então ele deveria entrar aqui dentro desse if. Então, executando aqui nosso teste. Então agora por último só falta a gente criar aqui um teste para a gente validar quando ele não encontrar nada, né? Então vamos copiar aqui essa parte de erro, beleza? E a gente vai colocar aqui returns no document found, por exemplo, beleza? Então a gente vai retornar aqui. E aí tem uma pequena diferença aqui que a gente vai fazer agora, tá? Aqui, tá vendo que a gente retorna aqui na parte de cima? Quando a gente vai retornar que deu sucesso, a gente retorna que deu um convert entity. Então a gente retorna qual usuário, o que aconteceu, e o cursor 1 quer dizer que deu sucesso. No caso da chamada de que não encontrou, não é um erro de banco de dados, é um erro de dados mesmo. Então é um
um problema ali que aconteceu que ele não encontrou o dado. Então não faz sentido a gente colocar um key ok value 0, porque a chamada foi feita de forma correta, ela deu sucesso na chamada. Só que a chamada não teve dados o suficiente, então ele retorna um erro. Então a gente não deve usar esse mock daqui de baixo, a gente deveria usar o mock de sucesso com algumas diferenças aqui. A gente vai vir aqui embaixo e vai alterar esse cara, só que em vez de cursor ID ser 1, a gente vai colocar 0 e a gente vai tirar aqui a nossa resposta, porque ele não tem que retornar nada nesse caso, né? Então, basicamente não mudaria o restante, deveria retornar tudo certinho aqui. Se a gente executar aqui esses testes, passaram tudo certo. Se agora eu executar com coverage, e a gente vir aqui no Find User, a gente tem o nosso Find User by e-mail passando nos testes com 100% de cobertura, tá vendo? Que ele tá passando por toda a parte aqui do código, então temos o nosso código totalmente validado. Agora, para a gente criar o test user, o restante do Find by ID, por exemplo, vai ser, cara, a mesma ideia. A gente pode até copiar aqui essa parte, porque vai ser exatamente igual, tá? Só vai ter algumas diferenças no jeito que a gente vai enviar a informação. Então aqui a gente vai colar, aqui vai ser Find User by ID, né? Então o restante vai ser tudo igual. A diferença aqui é que a gente vai colocar When Sending a Valid ID Returns a Success, por exemplo, tá? A gente vai ter que também mocar da mesma forma, vai ter que criar um User Entity do mesmo jeito. Só que a diferença é que aqui a gente vai chamar o Find User by ID e mandar userentity.id, tá? E a gente vai mandar .x aqui para ele poder enviar. Agora, returns error when MongoDB returns error, no caso, tá? A gente vai chamar novamente Find User by ID. A gente pode mandar qualquer coisa no ID que ele vai quebrar. E aqui returns no document a gente vai trocar aqui para Find User by ID novamente, tá? Então, Find User by ID, a gente pode mandar qualquer coisa que ele não vai encontrar de qualquer forma, tá? Então, se eu rodar aqui o Find User by ID, ele passou. Se eu rodar agora com coverage, então voltando aqui no Find User by ID, ele retornou aqui Find User by e-mail, ele tá passando por tudo. Find User by ID também tá todo coberto aqui por testes, beleza? E agora só falta o Find User by e-mail and password, tá? Se vocês quiserem validar aqui a mensagem de erro, vocês podem fazer o seguinte, tá vendo que aqui user not found with this ID? Então é esse erro que vai retornar, por exemplo, quando o ID não for encontrado. Aqui embaixo, na onde vocês têm o no document found, a gente pode fazer o seguinte, validar que o erro não é nulo, e a gente pode fazer o seguinte, assert equal values, a gente colocar t,err.message, ela tem que ser igual a fmt.sprintf, por exemplo, a gente colocar entre aspas user not found with this ID, qual ID? No caso, a gente vai ter aqui user ID teste, né, porque a gente mandou teste aqui embaixo. Então se a gente executar novamente esse teste para ver se dá certo também, ele também passou e aí continua dando sucesso, porque essa é a mensagem de erro que vai retornar, tá? Então se vocês quiserem replicar isso para os outros testes, cara, fica bem legal porque a gente valida também a mensagem que está retornando. Show? Vamos criar agora o nosso último teste aqui que a gente teria, que é o Find User by Email and Password, beleza? Então vamos copiar aqui novamente os testes, porque são bem parecidos, tá? Bem parecidos mesmo. Então a gente vai ter agora o Find User by Email and Password, beleza? E aí aqui vai mudar algumas coisas só, novamente, né? A gente vai, ao invés de aqui, no caso de sucesso, when sending a valid email and password return success, beleza? E aí a gente vai ter aqui o find user, na verdade find user by email and password. Ao invés de só o e-mail, a gente vai enviar o e-mail and password. Então userentity.password também, tá? Então a gente vai copiar aqui esse cara, porque vai ser bem parecido para os outros. A gente vai colocar aqui, vamos colar aqui userentity, por exemplo. Aqui como tanto faz, a gente vai colocar duas strings aqui, teste e, por exemplo, test pass, por exemplo. E aí, no caso de no document found, a gente vai enviar aqui find user by email and password, vai mandar aqui um teste e, novamente, test pass. Beleza? Então, se a gente executar aqui o find user by email and password, ele também passa, beleza? Então, temos todos os testes prontos aqui para o find user. Se eu rodar o pacote inteiro aqui, essa parte do pacote inteiro. Então, ele passou todo mundo aqui, no caso, deu 15 testes aqui. E lembra que eu falei de subtestes? Tá vendo, ó? Find user by ID barra when sending. Find user by ID barra returns error. Find user by ID barra returns no documents. Então, esses são subtestes. Ele cria um teste, que é essa parte de cima, e depois ele cria 3 subtestes dentro do mesmo teste. Desse jeito fica mais organizado e não fica um monte de função tudo junto. Fica bem bonitinho aqui os nossos testes, beleza? Então, esse foi o vídeo de testes aqui no Find User, espero que vocês tenham gostado. Fica um teste bem completinho, 100% de cobertura, e a gente tem o nosso teste totalmente coberto aqui, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!